Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Meu nome é Odete Dan, falo de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje faremos o nosso primeiro relato. É um relato emocionante de uma experiência vivida e que pode trazer, sem dúvida nenhuma, grande contribuição para muitos que passam pela mesma dificuldade. Este relato é de um homem, de um esposo, relatando a experiência que vive com a sua esposa, que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Eu pulei aqui o início da carta, para não ficar tão longo o relato, que ele conta de como a conheceu, moravam em cidades diferentes, e que no início do relacionamento ele percebeu que ela andava com alguma dificuldade, tinha alguma dificuldade no andar, e que ela disse que tomava calmante, que já tinha ido ao médico e o médico tinha receitado um calmante, então não tinha ainda um diagnóstico. O namoro evoluiu para um casamento. Ele conta aqui que foi no prazo de 6 meses, até pela dificuldade, né, de morar em cidades diferentes. E ele se mudou para a cidade onde ela morava, onde ela mora, né, onde eles moram até hoje, porque ela era concursada. Então ele se mudou para a cidade dela e se casaram. Após alguns meses que estavam casados, veio a notícia que ela estava grávida. Uma notícia que trouxe muitas alegrias e também algumas preocupações, uma vez que eles estavam aí construindo ainda a vida, né? Planejando aí a mudança para uma casa própria, mas que dentro do que é esperado, correu tudo bem durante a gravidez, com os percalços aí próprios de uma gravidez, e enfim tiveram o nascimento da primeira filha. Aí eu vou iniciar a leitura então do relato, que já se inicia com o subtítulo Diagnóstico. Alguns meses depois do nascimento da filha, minha esposa começou a sentir o lado esquerdo paralisar, principalmente os braços. Não tinha força. Certa vez, deixou a criança cair na banheira. Não tinha controle dos movimentos. Estava sem coordenação. Imediatamente, levamos ao médico, que de início suspeitou de pré-eclâmpsia, pós-parto. Ela ficou alguns dias internada no hospital, teve alta, mas os sintomas não desapareceram. Decidimos então levá-la para uma cidade maior, onde marcamos consulta com um fisioterapeuta que diagnosticou a causa como neurológica e nos orientou a procurar um neurologista. Fomos então para a capital, onde passamos pelo primeiro médico, que depois de vários exames, colocou a suspeita de esclerose múltipla. Mas, como não era a especialidade dele, fez uma indicação para outro profissional. Perante este pré-diagnóstico, partiu daí uma série de incertezas da nossa parte. Afinal, que doença é essa? Quanto tempo de vida ela teria? Tem cura? Tem tratamento? Dúvidas que por dias ficou em nós até a data da consulta indicada pelo médico especialista. No dia e horário marcado, estávamos lá, com nossa filha e na companhia de outros parentes. Me lembro de cada parte
desde que entramos na sala para a consulta até o diagnóstico. Foram momentos difíceis. Enfim, o médico confirmou o diagnóstico e passou outros exames mais específicos. Lembro que ficamos o dia todo na capital, até o final da tarde, para a confirmação de outros exames. Parecia que meu mundo estava desabando. Depois de uma explicação médica sobre a doença, ficamos um pouco mais aliviados. Digo um pouco, pois naquele momento não conseguia pensar em mais nada. A esclerose múltipla é uma doença que não tem cura, mas tem controle. O tratamento controla a doença, não deixando que ela se agrave mais. No caso da minha esposa, a doença já estava em um estágio mais avançado. Ou seja, quanto mais cedo for o diagnóstico, a possibilidade de ter mais sequelas serão menores. Outra dificuldade da doença é o seu diagnóstico, que às vezes é confundida com outras doenças e poucos médicos são especialistas nessa área. Lembra quando falei que estávamos sem um diagnóstico? Então, a suspeita é de que ela tem a doença desde a adolescência. Se naquela época o mesmo médico tivesse encaminhado ela para um especialista, talvez as sequelas fossem menores. O médico que deu calmante, que não teve esse diagnóstico. Mas não era o momento de ficar reclamando ou se lamentando o porquê não foi o outro médico. Era a hora de juntarmos forças e fé e seguir adiante, afinal, não sabíamos o que teríamos pela frente. Tratamos algum tempo com o médico que confirmou o diagnóstico. Ela não mostrava sinais de melhora no quadro. Então ele decidiu encaminhar ela para outra médica especialista em esclerose múltipla. Mais uma vez a preocupação nos invadiu, ou seja, era mais grave do que imaginávamos. Olha que peregrinação, de médico em médico. Marcamos a consulta com a médica indicada e foram outros dias difíceis. Passava muita coisa pela minha cabeça. Estávamos mais uma vez em outro médico, onde foram pedidos novos exames e foi trocada a medicação. Medicação essa que foram trocadas várias vezes por vários motivos, mas desta vez estávamos com o mesmo médico há 6 anos. Foram dias difíceis de indas e vindas à capital, viagem essa que fazemos até hoje, mas nesses anos de tratamento tivemos mais uma notícia inesperada. E ao mesmo tempo ficamos felizes que seria a gravidez da nossa segunda filha. Dessa vez a preocupação seria outra, a gravidez e a doença. Como seria daqui para frente com o tratamento? A criança seria afetada com os medicamentos? E minha esposa, que sempre tinha os altos e baixos da doença, como reagiria? Dessa vez, a preocupação seria em dobro, pois nessa época eu estava trabalhando em outra cidade. Olha, meus amigos, quantos desafios a vida nos apresenta, não é mesmo? Assim que comunicamos ao médico o resultado positivo da gravidez, a primeira orientação foi suspender o tratamento e irmos para a capital, onde tiramos todas as dúvidas referentes à suspensão do tratamento até o parto e como seria após o mesmo. Decidimos fazer o pré-natal na cidade, na cidade maior, próximo de onde ela morava, pois queríamos fazer o parto na capital, onde em caso de emergência teríamos mais recursos devido à doença. O médico que nos atendia nesta cidade também nos apoiou.
Durante a gravidez foi tudo bem, como é incrível o corpo humano. Minha esposa não apresentava nenhum surto da doença. Apenas nos últimos meses ela tinha muita dificuldade para caminhar. 15 dias antes do parto, o médico pediu para que fôssemos para a capital e que lá ficássemos até o dia marcado para o parto. Caso de alguma emergência, estaríamos perto. Trabalhava em uma cidade próxima da minha, ia para casa somente nos dias de folga e feriados. Foram quase 2 anos assim. Não me sentia muito à vontade de ficar longe de casa, longe da esposa e da minha filha, mas tinha que seguir em frente. Como sempre, a preocupação me acompanhava. Conversávamos todos os dias. Quando ela não estava bem, dava vontade de deixar tudo e voltar para casa. Sou muito grato aos colegas de trabalho. Fiz amizades que foram muito importantes para mim. Naquele momento me sentia bem em conversar, desabafar e ouvir palavras de conforto, e ao mesmo tempo sentia minhas forças sendo renovadas. Olha o quanto é importante você ter a possibilidade de ter pessoas que te escutam e de você poder falar de suas dores, das suas preocupações, das suas angústias. Me ausentei do serviço 15 dias antes da minha filha nascer. Precisava do serviço, mas precisava acompanhar minha esposa na capital, que por orientação médica tivemos de ficar até o dia do parto. No dia marcado, estávamos na clínica às 7 horas da manhã. Alguns minutos depois, fomos chamados para a sala de preparo, ajudei a trocar as roupas e em seguida fui convidado a me retirar, pois eu não queria participar do parto. E já me encaminhei para a sala de espera, onde os recém-nascidos eram levados. Foram horas de espera e ansiedade. Por volta das 10 horas, o médico adentrou a sala, me cumprimentando, dizendo que ocorreu tudo bem. E em alguns minutos a criança viria e, de fato, foram poucos minutos. Mais uma vez, não superei as lágrimas. Meu Deus, quanta emoção! Estava diante de mim mais uma razão do meu viver. Minha irmã me acompanhava, ficamos muito felizes. Agora era aguardar minha esposa ir para o quarto, o que me causou uma grande preocupação, pois ela demorou muito para ir para o quarto. Ficamos angustiados. Mais tarde ficamos sabendo que ela teve alguns problemas inesperados durante o parto, mas que no final deu tudo certo. Olha quanta preocupação, né? No quarto foi um alívio, era a certeza de que estava tudo bem. Por coincidência, minha filha nasceu no dia que é celebrado Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltiplas, dia 30 de agosto. Nós sabemos que não existem coincidências, né? Não existem coincidências no plano de Deus. Tudo tem um motivo de ser. Ficamos mais alguns dias na capital e essa altura já estava louco para voltar para casa. Longe de casa, sem ver a outra filha, a saudade era demais. Já estava exausto, muito cansado. Tínhamos muito ainda pela frente. Afinal, estávamos com um bebê recém-nascido. Quanto ao tratamento, tínhamos 2 opções: voltar à medicação e não amamentar, ou fazer o tratamento com uma medicação menos agressiva, mas que poderia amamentar normalmente. Então optamos pela segunda opção. Foram quase 2 anos amamentando, até que um dia ela teve um surto. Relatamos ao médico que queria nos ver. Mais uma vez foram pedidos exames e ressonância. Desta vez não tínhamos o que fazer, era suspender a amamentação e retornar ao tratamento, que estava antes da gravidez, embora essa não fosse a vontade dela. Me lembro
de que com a primeira filha, como não tínhamos muita informação, tiramos a amamentação com 6 meses, logo após o diagnóstico. E isso fez com que a minha esposa tivesse uma tristeza muito grande. Mas com a segunda filha, ela conseguiu realizar o que tanto queria, amamentar por mais tempo. 6 anos após o diagnóstico. Alguns anos depois que a minha esposa foi diagnosticada, olhando para trás, relembro tudo que passamos. No início, foi tudo muito difícil. Pensava que não ia conseguir e hoje sei que tudo passa. De nada adianta o desespero e quando me vejo em uma situação de difícil solução, lembro por tudo que passamos. É maravilhoso quando a gente vê esses relatos, porque nós sabemos realmente que tudo passa, que nós temos muita proteção divina e que nós damos conta sim de aguentar as nossas provas, os nossos atropelos, as nossas dores. Quando nós estamos envoltos aos nossos problemas, nós achamos que não vamos conseguir. Mas aquele ditado que diz que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar, é a pura verdade. E aqui está a prova disso. Antes de casar, morava com meus pais, trabalhava, estudava e tinha uma vida de solteiro sem muitos compromissos. Ajudava meus pais em casa, mas sempre tive minha mãe que fazia de tudo. Tinha comida pronta, roupa lavada, etc. Ela sempre muito cuidadosa com os filhos. Minha mãe sempre foi uma pessoa linha dura. Às vezes eu dizia que ia embora de casa, não aguentava mais. Risos. Eu nem imaginava o que o destino estava reservando para mim. Hoje sou grato por tudo que passei. Não fossem esses momentos de dificuldade, eu não me tornaria o homem que me tornei. O casamento mudou minha vida completamente. O convívio com a doença me transformou. Aprendi coisas nas quais imagino não fosse dessa forma, talvez nunca iria aprender. Ela, mesmo com dificuldade, me ensinava com a maior paciência. Aprendi a cozinhar. Não sou um expert na cozinha, mas sei o suficiente. Aprendi a cuidar da casa, lavar roupa, cuidar das crianças, trocar fraldas, dar banho, levar ao médico, para a escola, para as atividades de lazer, ir às reuniões escolares, entre outras coisas. São coisas simples, mas que para um portador da doença, fazer tudo sozinho se torna muito difícil devido às suas limitações. O mais importante é o apoio da família. Sem esse apoio, tudo se tornaria muito difícil. Quem convive diariamente com um portador de esclerose múltipla deve se cuidar também, principalmente psicologicamente. Há dias que nós também necessitamos de cuidados. Precisamos estar bem de saúde para cuidarmos do outro. Digo não somente no caso da esclerose múltipla, mas também várias outras doenças no qual a pessoa precisa de um cuidado especial. Isto é um fato. O cuidador também necessita ser cuidado. Os julgamentos. Assim que foi confirmado o diagnóstico, passamos por muitos momentos difíceis, do qual o que mais machuca são os julgamentos. Quantas vezes, principalmente no início, ouvimos de colegas de trabalho e até mesmo de familiares, dizendo que a doença não era isso tudo, que ela estava fingindo para se aposentar, que ela estava assim para chamar atenção, etc. Ouvir de pessoas que nem sequer procuravam se informar sobre a doença, que nunca a acompanharam uma consulta ou exame, foram muito doloridos. Esse tipo de comentário não ajuda em nada. Aprendi que quando não sabemos a respeito de um determinado assunto,
devemos tomar o cuidado de não julgar. Com o tempo, fomos aprendendo a não dar atenção para certos comentários ou certas atitudes. No início, eu sofria muito, me importava demais, me sentia mal, mas depois fui compreendendo que o que mais importa é ter a consciência tranquila, de chegar à noite e ao deitar e encostar a cabeça no travesseiro e sentir que estou em paz, fazendo o meu melhor, o máximo que posso para que eu e minha família possamos estar bem. Quantas vezes cheguei em casa cansado do trabalho e ainda tinha muito por fazer. Mesmo cansado, sempre quis o melhor para minha família. Tem certos dias que não consigo limpar a casa. Simplesmente quero chegar, tomar banho e deitar, para estar bem no dia seguinte. E ela é fantástica. Mesmo eu não tendo condições de arrumar a casa, nunca me cobrou nada. Nunca reclamou. Às vezes, até mesmo sem estar bem, ela mesmo fazia. Claro que depois vinham as fadigas, o cansaço dela era demais. E quando tudo isso acontecia, eram dias passando muito mal. Às vezes mal conseguia ir à fisioterapia e à psicóloga. Diversão. São poucas as vezes que conseguimos sair. Moramos em uma cidade pequena no interior do estado. Não tem shopping, não tem muitas opções. Tem um lindo lago, algumas praças com parques de diversão, tem bons bares e pizzaria. Saímos pouco. Quando queremos uma pizza ou um lanche diferente, pedimos para entregar. Acho que por não se sentir bem, ela prefere não sair. Me lembro de uma vez que fomos a uma farmácia e a atendente nos deixou constrangidos, perguntando na frente dela o que ela tinha, porque ela estava andando daquele jeito. É grave. Procuramos ir a lugares onde tem poucas pessoas. Evitamos festas e shows, lugares que eu adorava ir quando solteiro. Aprendi a respeitar os limites dela, onde ela se sente bem ou não. Portadores de esclerose múltipla passam muito mal com o calor excessivo e o frio. No geral, somos muito caseiros. Já me acostumei com essa vida. Às vezes tenho vontade de sair. Acredito que temos que nos adaptar ao ambiente em que vivemos. E hoje eu me sinto bem vivendo assim. Nunca me senti forçado a viver este estilo de vida. Já tive proposta de emprego para voltar para minha cidade. Mas em relação à doença, acredito que morar em uma cidade pequena tem seus pontos positivos, como por exemplo, o estresse de uma grande cidade, o trânsito, o deslocamento para outros lugares, entre outras coisas. E não estressar para o portador de esclerose múltipla é o melhor remédio. Estar bem emocionalmente é fundamental para evitar surtos e demais problemas. Lidar com o portador da doença é saber lidar também com as palavras ao conversar, principalmente quando não concordamos com algo. É ter cuidado e carinho. Não somos de aço, às vezes o dia não está bom, mas ao ferir com palavras e atitudes, é reconhecer que errou e pedir desculpas. Afinal, somos um casal, como qualquer outro. Nem sempre concordamos um com o outro. Olha que relato bonito, de respeito, não é? E também de ver como que as pessoas julgam as outras. E às vezes até colocam essas pessoas em situações delicadas, como o atendente da farmácia, né? Sempre aprendendo. Posso afirmar que neste tempo aprendi muito e ainda tenho muito que aprender. A vida me ensina todos os dias as idas e vindas a hospitais, clínicas, casas de apoio, contribuíram muito para meu crescimento pessoal e espiritual.
onde pude ver que minha situação não é mais difícil e que sempre haverá alguém em uma situação mais difícil que a minha. Já chorei algumas vezes e, ao mesmo tempo, lembro-me de pacientes e acompanhantes em situações que cortavam meu coração. Já ouvi histórias de cônjuges que se separam do parceiro porque o outro está com uma doença incurável. Aprendi a dar valor à vida. Evito reclamar. Aprendi que tudo passa. Por mais difícil que seja, hoje olho para trás e vejo que venci muitas etapas e sou capaz de vencer outras que virão pela frente. Por isso, nunca desanime. Se precisar, peça ajuda, levante a cabeça e siga em frente. Procure entender o seu propósito na vida e da pessoa que está ao seu lado. E no mais, tudo fará sentido e fluirá melhor. Gostaria muito de ter mais tempo com minha família, tempo de cuidar mais da minha esposa, levá-la às consultas e exames, tempo de poder arrumar a casa com mais calma. Sempre quis procurar algo que pudesse trabalhar em casa, fazer meu horário, mas ainda não consegui. Enquanto isso, vou trabalhando fora e fazendo os deveres de casa nos horários de descanso e de folga. As meninas estão crescendo, o tempo passa rápido. Quando elas estiverem maiores, acredito que será mais fácil. Gratidão. Gostaria de finalizar dizendo que devemos ser gratos por tudo que acontece em nossa vida. Nada é em vão, tudo é aprendizado. Não me vejo vivendo de outro jeito. Não perco meu tempo pensando em como as coisas seriam se não fosse a doença. De nada vai adiantar ficar insistindo nesse tipo de pensamento. Procure focar no que você vai fazer para tornar seus dias melhores, seja qual for o seu problema. Foque na solução. Acredite que tudo vai dar certo. Crie uma conexão de confiança com seu médico. Confie no tratamento que ele está passando. Se não der certo, não julgue. Converse, procure outras formas de tratamento. Se amigos ou familiares não estão te apoiando, não fique triste procurando entender. Lembre-se que sempre terá alguém para te estender as mãos. Lembre-se, qual for a doença e o momento em que você se encontra, procure estar bem, ter sempre pensamentos positivos. Procure assistir um bom filme, ouça uma boa música, leia bons livros. Busque estar perto de pessoas que torcem por você e te apoiem em todos os momentos. Dedico este texto a todas as pessoas portadoras de esclerose múltiplas e seus familiares e amigos, os médicos e os demais profissionais da área da saúde e todos que lutam diariamente para que os portadores de esclerose múltipla tenham uma qualidade de vida melhor. E dedico especialmente às minhas filhas e à minha esposa, que nunca desistiu e, por mais difícil que seja, sempre se mantém alegre e positiva. Uma inspiração de vida para todos que a conhecem e convivem com ela. Enfim, uma guerreira. Muito bonito, né? Este relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloque aí os seus comentários. Se você já passou por uma experiência igual, se você passa por uma experiência igual, para que através dos comentários nós também possamos ter nossos aprendizados. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.